Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Meu amado ouvinte do programa Oração da Manhã, sábado maravilhoso. Deus abençoe todos vocês aqui da nossa Diocese de Formosa, vocês que nos acompanham de outras localidades. É bom estarmos juntos a cada manhã, sabendo que na oração, na espiritualidade, nós formamos essa grande comunidade, o corpo místico de Cristo. Isso nos basta. Quero trazer para vocês hoje uma meditação sobre o Evangelho deste sábado. João 15, 18 e 21. Jesus vai nos dizer: não sois do mundo. É uma reflexão que o Evangelho nos propõe sobre os perigos deste mundo. O perigo da cultura woke, da revolução cultural de viés marxista e o vazio existencial contemporâneo. E vamos fazer isso com respeito, clareza e fidelidade ao Evangelho. A palavra do Senhor nos convida a olhar de frente para um tema que atravessa toda a vida cristã: o conflito entre o Evangelho de Jesus, a mensagem do Senhor, e o mundo. E esse trecho do Evangelho de João é profundo. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia, e odeia mesmo. Cristo está falando com franqueza. Ele não mascara a realidade. Seguir Jesus é assumir um caminho de oposição ao mundo. Não à criação, mas ao espírito de mundaneidade. O mundo não pode ser confundido com as árvores, com os oceanos, com as montanhas, com as florestas, com a natureza. Mas ele se confunde com esse espírito de mundaneidade que brota do coração humano. Esse espírito de mundanidade que rejeita a Deus e promove a ilusão da autossuficiência humana. E Jesus nos escolheu para que nós fôssemos apartados desta realidade, não conformados com o pecado. Ele não nos arrancou do mundo geograficamente, mas espiritualmente. Vivemos aqui, mas não pertencemos a esses contravalores, à corrupção desse mundo. E isso gera resistência, até ódio. Ele nos alerta: se formos fiéis, seremos perseguidos. Mas é claro, se a gente conforma-se ao mundo, se nós concordamos com toda a ditadura, com tudo que nós estamos vivendo no Brasil, com toda essa roubalheira, com toda essa corrupção terrível que nós estamos vendo no nosso país, então se eu conformo com tudo isso, eu não vou ser importunado. Mas se eu falo contra isso, se eu falo em defesa daqueles que são condenados de forma inocente, se eu falo contra a corrupção, contra esse desgoverno que nós vivemos, é claro que eu vou ser perseguido. Nós não podemos arredar o pé, de maneira nenhuma. Vivemos aqui, mas não pertencemos a essa corrupção que reina no mundo. E seremos, por isso, perseguidos, porque nós temos a marca do batismo, que não nos deixa misturar com o lamaçal deste mundo. Hoje essa perseguição não é apenas por espada ou prisão. Muitas vezes ela vem em forma de zombaria, difamação, exclusão social e, sobretudo, lavagem cultural.
Quantas vezes nós somos achincalhados pela mídia, pela grande mídia, por tantas pessoas irresponsáveis que usam as mídias sociais. Não justifica que a gente tenha que cancelar as mídias sociais. Se a gente é ofendido de forma que fere a justiça, então nós temos que buscar os nossos direitos. Porque essa turma woke, ela quer também cercear a internet para que a gente tenha que ficar escravo do curral, do galinheiro, da grande mídia que hoje faz o jogo do sistema. Não defende o povo, não defende os valores, mas se coloca sempre nessa perspectiva mundana. É um verdadeiro chiqueiro isso. Vivemos uma revolução cultural silenciosa, mas devastadora. A ideologia woke, nascida sob aparência de justiça social, frequentemente destrói o propósito, o próprio conceito de verdade. Tudo passa a ser relativo, fluido, indefinido, sexo, identidade, valores, tudo é negociável. E quem afirma verdades objetivas, como a dignidade do ser humano desde a concepção, como nós falamos ontem, a beleza da complementariedade entre o homem e a mulher, ou a existência de Deus, é imediatamente taxado de intolerante, de fascista, de tudo mais. E aí você vê uma perseguição implacável contra as pessoas que se colocam em desfavor dessa pauta. Imagina as nossas universidades. Quanto não sofre um professor cristão que está dentro da universidade e quer defender os valores da consciência, os valores da vida? Sofre terrivelmente. A revolução cultural, com esse viés marxista, comunista, não busca apenas mudanças econômicas, mas destruir os fundamentos da civilização cristã ocidental. Desconstruir a família, tradição, autoridade legítima, a transcendência. Essa miséria quer substituir o evangelho por ideologias que prometem paraísos terrenos, mas deixam apenas vazio e fragmentação no coração da pessoa humana. Essa realidade mundana, ela cria o descarte do ser humano. Estamos vivendo um tempo em que o ser humano está sendo substituído por simulacros. Bonecas reborns, robôs, inteligência artificial afetiva, realidades digitais, está tudo aí. Isso revela uma sociedade perrengue, doente, enferma. Na ausência do amor real, criamos fantasias de afeto, em forma de plástico e código. Mas o coração humano, criado à imagem de Deus, não se sacia com ilusão. Estamos nos esquecendo do essencial. O ser humano tem sede de Deus, sede de sentido, e o mundo responde com consumo, prazer imediato e solidão. É mais fácil você ter uma boneca do que criar, cuidar de uma criança, porque nós perdemos o sentido do trabalho. Aliás, nos nossos dias é muito complicado você arrumar pessoas para trabalhar, porque o trabalho está sendo visto como um castigo. Ninguém quer dificuldades. Eu não vou me casar porque casamento é difícil, a outra pessoa adoece, então eu preciso estar nativa do prazer. Então eu me relaciono com várias pessoas e vou levando a vida assim. É a falta de compreensão do mistério da cruz. E aqui o cristianismo é a resposta mais profunda que nós temos, porque a cruz de Jesus, ela realmente dá sentido à nossa vida. Então essa sociedade doente, depressiva, triste, ela precisa ser alcançada pela verdade de Cristo. Jesus nos adverte,
no Evangelho de hoje: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nosso papel é ser sal e luz, mesmo que nós sejamos pouca gente nesse mundo que crê, mesmo quando o mundo se fecha, mesmo quando ser cristão se torna sinônimo de retrógrado ou perigoso, taxado de fascista, de homofóbico, tudo isso, né? O discípulo não foge, mas resiste com fidelidade e esperança. Não se acomoda, mas também não se desespera. O discípulo sabe em quem pôs a sua fé. Portanto, meus irmãos, não sois do mundo. Essa não é uma condenação, é uma honra. Jesus nos apartou para sermos testemunhas da verdade, em meio à mentira, para sermos fermentos de eternidade onde reina o descartável, para mostrarmos com nossa vida que Deus não é uma teoria, mas uma presença viva que transforma tudo. O mundo oferece plástico, Cristo oferece carne e sangue. O mundo oferece gritos, Cristo oferece silêncio cheio de verdade. O mundo oferece o agora, Cristo oferece a eternidade. Sejamos fiéis, Ele nos escolheu, a mim e a você, para sermos dele. Amém. Compartilho com você a aclamação ao Santo Evangelho de hoje, que está em Colossenses 3:1. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Nós somos chamados a olhar para o alto, não para esta terra passageira, porque nós somos cristãos, nós somos batizados. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, como diz Jesus. Portanto, é preciso trabalhar constantemente por este movimento de uma igreja em subida para Deus. Uma igreja do louvor, do arrependimento, do amor, da caridade, da justiça. Nós somos os filhos da igreja e queremos amar cada vez mais o mistério da igreja, que é o mistério do ressuscitado, que nos leva para o alto, que nos dá sentido na nossa caminhada nesta vida. Sejamos, prezado e amado ouvinte, verdadeiros discípulos de nosso Senhor e deixemos que Ele nos conduza pela mão como grande pedagogo da eternidade para não unir nossa vida, nosso coração às coisas mundanas, trapaceiras, que não servem para nada a não ser para destruir e criar vazio em nossas almas. Senhor nosso Deus e Pai, que bom, Senhor, estar aqui, orando com o ouvinte deste programa, pedindo a graça, a misericórdia do Teu amor para o coração de todos nós. Dai-nos, Senhor, essa valentia da fé, para não nos curvarmos diante das grandes perseguições desse mundo. Nada vai nos separar, nos apartar do amor de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo ouvinte deste programa, o valente discípulo, que quer continuar segurando na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, e livra-nos da morte que este mundo prega. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz para você e os seus, um abençoado final de semana.